Médicoresponde.com.br. Quais os tipos de transtorno de personalidade e suas características? Agora no programa Radioterapia, doutora Rafaela Elíria Abbott Erickson, Clínica Médica e Neurologia. Vamos lá, gente, presta atenção, hein? Os transtornos de personalidade são muitos e estes constantemente sendo reavaliados e reclassificados. Alguns grupos dividem em 10 tipos, outros em 8. Uma tendência mais atual está classificando os tipos em apenas 6 grupos: esquizotípica, limítrofe, antissocial, narcisista, esquiva e obsessivo-compulsivo. No entanto, existe uma classificação geral em que todos concordam que são 3 grandes grupos. Presta atenção, gente, presta atenção. Grupo A, incluindo os tipos paranoides, esquizoides e esquizotípicos. Esses indivíduos são os considerados excêntricos e esquisitos. Grupo B, os casos de antissociais, fronteiriços, histriônicos, borderline e narcisísticos. Essas pessoas têm personalidades dramáticas, emotivas e volúveis. Grupo C e, por fim, os tipos dependentes, os evitativos e os obsessivo-compulsivos. São considerados personalidades ansiosas e com tendência para o medo. Falando um pouco sobre cada tipo de personalidade, lembrando que muitas vezes elas se sobrepõem. Podemos destacar alguns sinais e sintomas mais pertinentes a cada tipo. Presta atenção, gente. Grupo 1, esquizotípica limítrofe, transtorno da personalidade paranoide. São desconfiados e suspeitam dos outros e interpretando as intenções de terceiros como maldosas. Acham que estão sendo exploradas, maltratados ou enganados, pois têm dúvidas infundadas sobre a lealdade ou confiabilidade de outras pessoas. A relutância do indivíduo em confiar nos outros também é devida a um medo sem fundamento de que possam usar informações contra ele. Há interpretações de significados ocultos em observações e acontecimentos sem maldade, que parecem ser humilhantes ou ameaçadores para a pessoa. É comum guardarem rancores, sendo implacáveis com qualquer tipo de insulto ou deslizes. Reagem com raiva ou atacando rapidamente quando interpretam qualquer tipo de ataque ao seu caráter ou reputação, ainda que a situação pareça inofensiva e sem más intenções aos olhos de terceiros. Também desconfiam com frequência da fidelidade do seu cônjuge ou parceiro. Transtorno da personalidade esquizoide. Presta atenção, gente. Caracteriza-se pela pouca expressão de emoções e pelo distanciamento das relações sociais, sem desejos de terem relações mais íntimas ou mesmo terem uma família. São pessoas que preferem realizar atividades sozinhas e poucas vezes sentem prazer naquilo que fazem. Não costumam ter amigos próximos, a não ser os seus parentes de primeiro grau. Elogios ou críticas não afetam pessoas com transtorno de personalidade esquizoide, que demonstram distanciamento, frieza e pouca abertura afetiva. Vamos lá, gente, presta atenção, mais um transtorno. Transtorno da personalidade esquizotípica. Presta atenção. Esse transtorno de personalidade prejudica as pessoas sociais e interpessoais nas relações, uma vez que provoca grande desconforto e pouca capacidade para se ter relações íntimas. São pessoas que apresentam distorções na cognição ou percepção, comportamento ou aparência excêntrica, crenças bizarras ou ainda pensamentos fantasiosos que interferem no comportamento, tornando-o desajustado ao seu meio cultural. Podem ter ainda ilusões, discurso bizarro, desconfiança e manifestar pouco afeto. Apresentam uma enorme ansiedade social que permanece mesmo depois de familiarizar-se com as pessoas. Essa relutância em se socializar
normalmente está relacionada a medos paranoides e não a uma visão negativa deles mesmos. Presta atenção, gente. Grupo B. Nesse grupo B estão os antissociais, os fronteiriços, os narcisísticos, borderline e histriônicos. Presta atenção. Transtorno da personalidade antissocial. Vamos lá. Caracteriza-se pela falta de respeito e a violação dos direitos dos outros. Esses indivíduos não conseguem se adequar às regras da sociedade, nomeadamente às leis, cometendo atos ilícitos repetidamente. A irritabilidade e a agressividade são características marcantes com tendência para brigas ou agressões físicas. Também desrespeitam de forma irresponsável a segurança pessoal e alheia. Tem tendência para enganar, mentir, usar nome falso ou aproveitar-se de terceiros para conseguirem prazer ou vantagens pessoais. Quando fazem mal a alguém, não apresentam remorso, agindo com indiferença ou justificando o ato. São pessoas irresponsáveis e, por isso, fracassam constantemente nos trabalhos ou no cumprimento dos deveres financeiros. Transtorno da personalidade narcisista. Presta atenção. Os narcisistas manifestam comportamentos ou fantasias de grandeza, com necessidade excessiva de serem admirados. São pessoas com ideias grandiosas acerca delas mesmas, consideram-se importantes e querem ser reconhecidos, exagerando as suas realizações e talentos. O transtorno de personalidade narcisista caracteriza-se também por fantasias de sucesso, inteligência, poder e beleza ilimitados ou ainda um amor ideal. Os narcisistas acreditam que são especiais e únicos e que somente podem ser compreendidos ou devem associar-se a pessoas ou entidades diferenciadas. Manifestam arrogância e insolência nos seus atos e nos seus comportamentos. Também são presunçosos, ou seja, esperam receber tratamentos favoráveis e especiais a si próprios ou uma obediência quase instantânea àquilo que querem. Nos relacionamentos pessoais, são exploradores, tirando vantagem sobre os outros para alcançarem seus objetivos. Também demonstram falta de empatia, ou seja, não se identificam com os sentimentos dos outros ou não reconhecem as necessidades alheias. É comum sentirem inveja dos outros ao acharem que os outros sentem inveja deles. Transtorno de personalidade borderline. Presta atenção, gente. Pessoas com transtorno de personalidade borderline são instáveis nos relacionamentos pessoais, na autoimagem e na afetividade. São muito impulsivos e fazem grandes esforços para evitar serem abandonados, seja na realidade ou na imaginação. Os relacionamentos pessoais são intensos e pouco estáveis, alterando períodos de idealização e desvalorização. Indivíduos borderline possuem perturbações de identidade com muita instabilidade e resistência na autoimagem ou no seu próprio eu. A impulsividade normalmente é voltada para áreas que podem ser potencialmente prejudiciais à própria pessoa. É comum haver gestos, comportamentos ou ameaças frequentes de suicídio ou ainda comportamentos automutilantes. São instáveis na afetividade por terem um humor muito reativo. Também apresentam sentimentos de vazio crônicos, além de dificuldade de controlar a raiva, que costuma ser intensa ou inadequada. Transtorno da personalidade histriônica. Presta atenção, presta atenção. Apresentam emotividade exagerada e buscam constantemente a atenção dos outros. Quando não são o centro das atenções, sentem desconforto. O comportamento em relação aos outros é frequentemente inadequado, muitas vezes sedutor ou provocante sexualmente, usando constantemente a beleza e o corpo para chamar
a atenção. Os discursos de pessoas com o transtorno de personalidade histriônica são muito impressionistas, mas com falta de detalhes. Esses pacientes são dramáticos, teatrais e expressam-se emocionalmente de forma exagerada. Também são facilmente influenciáveis pelos outros ou pelas situações, além de considerarem os relacionamentos mais próximos do que na verdade são. Gente, vamos lá, grupo C, são os dependentes, evitativos e os obsessivos compulsivos. Presta atenção, gente, presta atenção. Transtorno da personalidade dependente. Vamos lá, gente. Pessoas com esse transtorno têm uma necessidade excessiva de serem cuidadas em todos os aspectos, levando a um comportamento submisso e com medo de separação. Precisam que os outros assumam o controle sobre as áreas mais importantes da sua vida. Quando estão sozinhos, sentem-se desamparados e desconfortáveis, pois acreditam serem incapazes de cuidar deles próprios. Apresentam preocupações e medos irrealistas de serem abandonados e ficarem desamparados. Esses indivíduos apresentam dificuldade em tomar decisões do cotidiano e precisam sempre de muitos conselhos e orientações de terceiros. Possuem dificuldade em manifestar opiniões ou posições que discordem dos outros, devido ao receio de perderem a aprovação ou o apoio. Por terem pouca autoconfiança, dificilmente têm iniciativa de começar projetos ou realizar alguma coisa sozinhos. Não lhes falta vontade, motivação ou energia, mas julgam-se incapazes. Pode oferecer-se para fazer coisas extremas e desagradáveis somente para receber apoio e carinho. Pessoas com esse tipo de transtorno de personalidade buscam rapidamente um novo relacionamento quando uma relação íntima é interrompida, à procura de amparo e carinho. Transtorno da personalidade esquiva. Presta atenção, gente, presta atenção. São inibidos socialmente, com sentimentos de inadequação e excessiva sensibilidade a avaliações negativas. Por isso, evitam atividades que tenham contato direto com outras pessoas, por medo de serem criticados ou desaprovados. Dificilmente se envolvem com alguém antes de ter a certeza de que o outro o estima. São reservados nas relações afetivas devido ao medo de serem ridicularizados ou passarem vergonha. Indivíduos com esse tipo de transtorno de personalidade acreditam que são socialmente inaptos, sem qualidades pessoais ou inferiores. O medo excessivo de passar vergonha também os deixa extremamente relutantes em começar novas atividades ou de assumir riscos. Transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo. Esse transtorno é bastante visto. Gente, presta atenção. Os obsessivos compulsivos apresentam preocupação exagerada com a organização, são perfeccionistas. Essas pessoas ficam tão preocupadas com pormenores, listas, regras, ordem, organização ou horários, que perdem o objetivo principal das suas tarefas. O perfeccionismo atrapalha a realização das tarefas dos indivíduos com esse tipo de transtorno. São pessoas extremamente dedicadas ao trabalho e à produtividade, deixando de lado o convívio social, o lazer e os amigos. Os obsessivos compulsivos são muito conscienciosos, escrupulosos e inflexíveis em assuntos morais, éticos ou de valores, além de serem rígidos e teimosos. Têm tendência em guardar objetos que já não servem para nada, ainda que não tenham ligação emocional com os mesmos. São relutantes em trabalhar em equipe e delegar tarefas, exceto nos casos em que as coisas são feitas exatamente como querem. Também veem o dinheiro como algo que deve ser guardado para uma emergência e, por isso, gastam sempre o mínimo possível.
tanto com eles próprios como com os outros. Relembrando que existem ainda indivíduos com transtornos mistos de personalidade, com características de diferentes tipos e transtornos de personalidade. Médicoresponde.com.br. Vou aproveitar aqui e convidar você a participar. Eu ainda tenho 2 vagas, tá, gente? São 8 vagas no total. Eu tenho 2 vagas ainda, já tenho 6 pessoas para terapia grupal. Você que passa por algum problema nos seus relacionamentos afetivos, no trabalho, né? Coisas que você não sabe de onde é que estão vindo. 988257941. Venha trabalhar as suas emoções, venha trabalhar seus medos, suas fobias, seus traumas, tá? Em grupo. Olus, grupo de apoio terapêutico, aqui com Lauro Arraes. 988257941. Eu aguardo o seu contato pelo WhatsApp, ok? Programa Radioterapia na reta final. Daqui a pouco a gente volta para finalizar. Abraço grande, beijo no coração.